Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez o Senhor nos concede a graça de um novo dia. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer ao iniciar o novo dia é justamente agradecer. É acolher esse dom, essa oportunidade nova que o Senhor nos dá. E nós estamos aqui justamente para agradecer o Senhor e para que, inspirados pela palavra da vida, possamos colher as inspirações necessárias para o nosso agir, o nosso caminhar ao longo desse dia. Hoje é dia 19, terça-feira, da 20ª semana do Tempo Comum. Vamos então pedir que o Espírito Santo abra nosso entendimento para que possamos colher os frutos desta meditação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, a palavra que a liturgia hoje nos dirige está em Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje continua aquilo que nós escutávamos ontem, quando aquele homem rico, bem intencionado, chega para Jesus e pergunta o que ele deve fazer para obter a vida. E diante do convite que Jesus lhe faz de abandonar tudo, de renunciar às suas riquezas para esse segmento mais perfeito, aquele homem se entristece, ele não consegue dar o passo decisivo. Por quê? Porque os bens materiais ocupavam um lugar central no seu coração. Em diversas passagens, Jesus alerta para o perigo da riqueza. Não devemos entender aqui a riqueza de uma forma generalizada, como os discípulos entenderam no primeiro momento, né? Jesus não é contra buscarmos o bem-estar, não é contra nós termos o necessário para que a gente possa viver bem e também aquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Jesus não é contra a gente aproveitar as coisas boas que Deus nos deu, né? Mas ele nos alerta para o perigo de absolutizar os bens materiais. Os bens materiais são dados a nós
para que estejam ao nosso serviço, e não nós, como servidores dos bens materiais, transformando-os em um ídolo a qual nós devemos curvar. Então Jesus alerta para o perigo da riqueza, o perigo quando a gente absolutiza os bens materiais que nos impedem justamente de dar o passo decisivo, nos impedem de alcançarmos o sentido maior para a nossa vida, sabendo que não são os bens, por mais importantes que eles sejam, que são capazes de nos conferir a vida eterna, né? O que confere a vida eterna, o que nos faz participar da vida eterna, é de outra ordem, né? É um outro tesouro, são outros bens que são aqueles espirituais. Então, fica para nós sempre esse alerta, né? As riquezas, elas podem sim ser uma pedra de tropeço, ser um empecilho para que a gente possa entrar no reino de Deus. Às vezes você pode dizer, mas eu não tenho grandes apegos. Mas também os pequenos apegos, eles acabam obstaculizando o nosso caminho, né? Claro que há pessoas no mundo que vivem totalmente para o seu dinheiro, só pensam nisso, vivem em função disso, né? Mas isso não implica que nós também não tenhamos aí os nossos apegos em relação aos bens que possuímos, ao dinheiro, enfim. Então, o que Jesus pede é que a gente saiba dar o devido lugar para as coisas. Em primeiro lugar, deve estar o reino de Deus, deve estar o tesouro maior, que é Ele mesmo. E Jesus vai dizer que todos aqueles que foram capazes de fazer essa renúncia obterão já aqui a recompensa por essa renúncia, né? Claro que a gente não pode fazer uma barganha com Deus, né? Eu vou renunciar porque eu espero ganhar outra coisa. Não. Deus, que é infinito em generosidade, que reconhece as intenções do nosso coração, saberá retribuir aquilo que com gratuidade nós fizemos, né? A gratuidade, ela atrai novas graças, né? Então, confiado nisso, é que nós, então, fazemos a renúncia daquilo que é menor em prol do ideal maior, em prol do bem maior, capaz de dar sentido à nossa vida e de nos fazer participar da vida eterna. Peçamos ao Senhor, portanto, essa graça, né, de renunciar aos apegos para aderir a esse bem maior que é o Senhor. Que Deus abençoe você e que a Mãe do Perpétuo Socorro te acompanhe com seu olhar maternal.